Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dar-me forças pra caminhar, sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ser perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé é lutar firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, sei que irei morar com meu Senhor. Não desanimo, pois à minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus um galardão. Deus é comigo, eu vencerei. No céu com Cristo eu cantarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem Divina revelação, uma palavra
muito bonita, uma palavra extremamente bíblica, divina revelação. O apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 12, diz: Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado eu não aprendi e nem recebi de homem algum, mas diretamente pela divina revelação de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas 1:8, nos diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, venha e vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Este é o homem, este é o apóstolo, este é o ministro, este é o pastor, o profeta vindicado. Ele sabe de quem tem recebido, e ele sabe que as palavras que saem da sua boca são palavras de vida para aqueles que aceitam, mas também são palavras de morte para aqueles que contrapõem, rejeitam, blasfemam contra aquele evangelho vindo diretamente do trono de Deus. Divina revelação. A divina revelação do Espírito Santo, da palavra, ela nos faz falar quando é tempo de falar, e ela nos faz ficar quietos, ficar calados, quando é tempo de ficar quietos e ficar calados. A divina revelação do Senhor, ela nos ensina o grande segredo, o grande mistério que está escondido dentro do silêncio. Há um segredo escondido dentro do silêncio. Próprio Salomão, grande sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, ele mesmo disse em palavras que se tornaram quase palavras poéticas, palavras que são usadas em convites de casamentos, são usadas em cerimônias, mas são palavras muito mais profundas do que podemos imaginar. Salomão enxergou o segredo do silêncio. E aí está a frase: divina revelação. Eclesiastes 3, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas como entender o tempo de Deus e o propósito? Como entender o tempo determinado para as coisas? Na vida, na família, na igreja, aonde nós estamos, como entender o tempo de Deus, a não ser através da divina revelação? Salomão diz que há tempo de nascer e de morrer, mas como entender o tempo de nascer e o tempo de morrer, se não for pela divina revelação? Salomão disse que há tempo para todas as coisas. Mas o que mais chama a minha atenção nessa programação de hoje é pensar que Salomão disse que há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de plantear e há tempo de saltar de alegria. Ele disse, Salomão, em suas sábias palavras, ele disse que há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Eclesiastes 3:7. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Isso é um grande segredo. Isso é um grande mistério. Isso é uma chave de vitória. Um dos segredos da bem-sucedida liderança
de Jesus era que ele entendia o tempo de ficar calado, mesmo quando estava debaixo de acusações, debaixo de pressões, mesmo quando ele estava sofrendo duras difamações. Eles o infamaram, falaram mal dele, vilipendiaram, envergonharam o nome dele, fizeram a pessoa dele parecer tão mal naquele lugar, naquela cidade, naquela igreja, diante da mente daqueles cristãos, o fizeram parecer tão mal, falaram mal dele. Porém, Jesus, ele tinha a divina revelação. Ele sabia o tempo de calar e o tempo de falar. Jesus não devolveu lanças. Jesus não trocou bofetadas. Jesus ficou quieto, calado, sabendo que a divina revelação, que não vem através das palavras persuasivas, conquistadoras, bonitas de um homem, mas sabendo ele que a divina revelação se encarregaria de mostrar na verdade quem era Jesus, que ministério, que ofício, que homem de fato ele era. E aí nós vemos o grande mistério do silêncio. Há um segredo escondido dentro do silêncio. Isso move o meu coração pensar isso. Há um segredo de vitória. O próprio sábio Salomão, no livro de Provérbios, ele diz que até o tolo, o ignorante, quando se cala, ele se passa por entendido, ele se passa por homem sábio, ele se passa por homem prudente. Até o tolo, até o ignorante, quando fica calado, ele passa por um homem entendido. Existem momentos na vida do cristão, meu amigo ouvinte, que é tempo de ficar quieto, é tempo de ficar calado. Não é momento de discutir, não é momento de responder. Mesmo no seu direito, não é momento de falar, é momento de ficar calado, porque existe um grande segredo do silêncio. E principalmente quando não se sabe o que falar, o melhor a fazer é ficar calado. O sábio fica calado quando não tem o que falar, ou quando falará coisas duvidosas, ele se comporta sabiamente, guardando o silêncio. Deus trabalha com esse segredo, segredo de vitória, segredo do silêncio. Às vezes uma pessoa tanto te infamou, tanto te atacou, às vezes uma pessoa te perseguiu tanto, te difamou tanto, e você simplesmente guarda silêncio. Às vezes uma pessoa te desmoraliza, te desvaloriza tanto, e você fica quieta. Às vezes aquele marido tanto te xingou, às vezes aquela mulher tanto falou, e você fica quieto, calado. E uma coisa você começa a descobrir: o seu silêncio vai causar um espinho na consciência daquela pessoa. Você não reagiu e não respondeu, e o seu próprio silêncio vai se tornar palavras poderosas. Há um segredo no silêncio. Se você não falar nada, ela vai se pôr a pensar: eu tanto o ofendi, eu tanto ataquei e ele nada fez, não reagiu. E aquilo vai consumir a consciência daquela pessoa. E se ela tiver um pouquinho de sensibilidade, ela caminhará até você e ela te dirá: eu muito te ofendi, você me perdoa, você me perdoe. Eu não agi como um cristão, eu fui precipitado, eu falei. E a Bíblia diz que nós devemos ser tardios no falar, mas devemos ser sábios no ouvir. Há um grande segredo, ouvintes, segredo do silêncio.
Nem sempre vence em quem fala, mas vence muitas vezes aquele que se cala. Aquele que guarda silêncio, muitas vezes, é que sai vitorioso. Se mede a vitória pela quantidade de palavras. Quem atacar mais, quem falar mais, quem debater mais, quem tiver mais argumento, mede-se a vitória pelo que ofendeu mais, pelo que feriu mais. Mas, na verdade, na lei de Deus, vence quem cala, vence quem guarda silêncio. Mas o Senhor está vendo esse disse-me-disse? Não vai falar nada? Não, vou deixar Deus falar. Não vai fazer nada? Não, eu prefiro deixar Deus fazer. Porque quando trabalhamos, trabalhamos. Mas quando ficamos calados e oramos, então Deus trabalha. E é melhor Deus trabalhar do que o homem. É melhor Deus falar do que o homem. E eu confio sinceramente, amados ouvintes, que neste programa não fala o homem, mas fala Deus. Porque está escrito em Isaías capítulo 1, verso de número 2. Ouça, ó céus, presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Eu penso que quem fala é o Senhor. Há um grande segredo escondido dentro do silêncio. Isso é uma explosão nos céus. O silêncio é uma grande revelação. Para os entendidos eu digo, o silêncio é um selo aberto, um selo revelado. Disse Lucas capítulo 1 que quando o pai de João, você vê isso em coisas simples, Zacarias, quando ele entrou ali no templo, ele recebeu aquela resposta de Deus, aquela informação, nem ele sabia. Ele não tinha filhos, porque Isabel era estéril, diz a Bíblia. Ambos eram avançados em idade, Lucas 1, verso 7 em diante. Mas aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer adoração. Incenso era adoração. Quando Ananias oferecia adoração a Deus dentro do templo, toda a multidão do povo estava fora, orando a hora da adoração, a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou assustado, perturbado. Ele viu o anjo, ele viu o sobrenatural. Na hora da adoração, o anjo apareceu com uma mensagem tremendamente poderosa. E a Bíblia diz que Zacarias turbou-se, caiu em temor diante daquele anjo, aquele ser sobrenatural. E o anjo disse-lhe: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria. Que grande mistério, que grande mensagem Zacarias recebeu na hora da adoração. Terás prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E a Bíblia disse que aquele menino iria cumprir uma porção da Escritura. Iria cumprir uma parte do texto de Malaquias 4, verso 6. Aquele menino viria convertendo a fé dos filhos, como disse a própria Bíblia aqui, convertendo a fé dos apóstolos, aqueles filhos lá, ele converteria-os ao Senhor dos Exércitos. Ele os converteria ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro ensinamento, à graça, a Cristo, que chegaria pouco depois. E a Bíblia diz que era um dia grande e terrível. Só que tem uma coisa: aquilo tinha que ser feito em silêncio, porque havia um grande segredo no silêncio.
uma grande revelação no silêncio. O povo esperando Zacarias sair. O povo esperando Zacarias falar o que Deus lhe falou. O povo esperando Zacarias relatar a visão, desvendar aquele grande selo. E quando o povo estava atônito esperando Zacarias, a Bíblia diz que, saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Olha bem para vocês verem. Zacarias ficou mudo diante de Deus. Zacarias ficou mudo diante de um cumprimento de profecias. Zacarias ficou mudo em ver um selo tremendo se rompendo diante dele. Ver um grande ajuntamento de escrituras se cumprindo na vida dele e na vida da sua esposa. Zacarias ficou mudo. Era tempo de ficar em silêncio. Não era tempo de falar do anjo e da mensagem que recebeu. Não era tempo de Zacarias falar acerca de João, acerca de Malaquias 3, o anjo do Senhor, e a voz que clama no deserto, Isaías 40. Era tempo de Zacarias, feliz no espírito, alegre no espírito, rejubilando porque Deus o escolhera para cumprir profecias em sua vida. Porém, não era tempo de falar. E João guardou, e Zacarias guardou silêncio durante 9 meses. Porque talvez ele nem mesmo conseguiria falar. Mas passados 9 meses, quando o menino nasceu, quando estavam discutindo como o menino seria chamado, e eles, pensavam em um nome, outros pensavam em outro nome, mas o anjo há 9 meses havia dito a Zacarias que o menino seria chamado João. O anjo havia revelado o nome do menino. O anjo já havia dito o nome do menino. E Zacarias não podia falar durante 9 meses. Tem coisas que Deus nos mostra, mas que não podemos falar por muito e muito tempo. Temos que guardar silêncio até o tempo de Deus. Até então Deus pegar aquele Zacarias, quando todos discutiam qual é o nome do menino, e esse disse-me disse, a tia acha que tem que chamar isso, a mãe acha que tem que chamar aquilo, o avô acha que tem que chamar aquilo outro, e de repente chegou o tempo de falar. Chegou Eclesiastes 3:7 para Zacarias, e então há tempo para ficar calado e há tempo de falar. E no tempo de falar, Zacarias abriu a boca e disse: o nome do menino será João, porque foi assim que o anjo me revelou, foi assim que Deus falou comigo, e chamará o nome do menino João. Olhe bem para você ver o grande segredo do silêncio. É como o Espírito Santo fazendo sombra sobre Maria, falando só com ela. Você vai gerar, vai dar à luz a Jesus, aquele que será o Messias, aquele que salvará o meu povo de seus pecados. Mas Maria não podia contar para ninguém. Ninguém entenderia a mensagem de Maria. Era muito sobrenatural. Era estranha. Era uma mensagem desconhecida. E Maria tinha que ficar calada, simplesmente deixando a barriga crescer, os sinais aparecerem, os resultados acontecerem. Não era tempo de falar, era apenas tempo de viver. Era apenas tempo de sentir-o se desenvolvendo dentro dela. E ela ficou calada. E quando José percebeu os sinais da gravidez, os sinais daquela grande revelação de Gabriel a Maria, quando José percebeu os sinais de Isaías 7,14, Isaías 9,6, a promessa do menino que nasceria através da virgem, quando ele percebeu os sinais se cumprindo, ele tentou deixá-la em secreto. Ele também não falou com ninguém. Ele conhecia o tempo de ficar calado. E quando fica calado, há mais possibilidade de acertar na vontade de Deus. Há mais possibilidade de Deus mesmo falar com você. Não é virtuoso dar muitos palpites, dar muitas opiniões
Às vezes é melhor ficar calado e ouvir de Deus, como ficou José calado. Quando caladinho ele tentava repudiar a Maria, vem então o anjo e diz a ele em sonho: José, você ficou calado, se comportou bem, não difamou a moça, você não falou mal dessa igreja, você não lançou pedras nela, você até não entendeu a mensagem dela, mas você não jogou pedra nela, você não a chamou de uma igreja herege, uma heresia, uma igreja falsa. Você não disse que ela recebeu um falso profeta, uma falsa mensagem. Você ficou caladinho, José. E agora eu quero te revelar. Você não blasfemou, não se agitou, você respeitou. Então eu quero te dizer, não temas receber Maria, tua mulher. Não temas receber essa mensagem. Não temas receber este evangelho que nós temos pregado aqui nessa rádio. Não temas, porque o que nela está gerado é obra, é graça, é fruto do Espírito Santo. Não temas, José. Você ficou caladinho, não blasfemou, não se agitou. Então agora, não temas. Eu vou te dar a revelação perfeita acerca do que está acontecendo com essa igreja. Há um segredo escondido no silêncio. A Bíblia nos mostra no livro do Apocalipse que existem 7 selos, que nada mais é além da história da redenção. Como Deus desceu aqui na terra, sofreu e veio salvar a humanidade. Existe uma história no Apocalipse real, verdadeira, atual, acerca de 7 selos, por exemplo, aonde mostra como Deus atuou em cada era da igreja, e como Deus tirará a igreja dessa terra, e como Deus purificará essa terra, e voltará com a sua igreja para a terra. Quando chega no 7º selo, em Apocalipse 8, quando havia um grande suspense para o desfecho, para o final de todas as coisas, agora será entronizado o reino de Deus. Quando chega aquele momento, a Bíblia nos disse em Apocalipse 8 que houve meia hora de silêncio nos céus. Grande suspense. Os anjos querendo ver, os homens querendo ver, as criaturas querendo ver. Uma grande expectativa. E aí vem o mistério do silêncio. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Olha bem para você ver, há um segredo no silêncio. É fácil interpretar palavras, é fácil entender palavras, é fácil estudar palavras, mas é difícil interpretar o silêncio. Quando não se sabe o que falar, ou quando vai falar coisa com coisa, quando não está seguro, quando vai apenas dar palpites e mais palpites. Faça como Zacarias, fique mudo. Faça como a Virgem Maria, fique quieta. Faça como José, ainda que sem entender, fique calado. Faça como o próprio Deus em Apocalipse 8, quando foi estrondar com o 7º selo, ele o fez revelado em grande silêncio. Não houve movimento, houve apenas grande silêncio. Por isso te digo, ó mãe, ó pai, por isso te digo, meu irmão amado, em Cristo Jesus, se você não entende o que Deus está fazendo, não censure, não fique inquieto, seja um crente coerente, seja um homem sábio. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Eu não entendo. Fique quieto, fique calado, e aí você não vai correr risco, porque quando falamos demais, cometemos muitos erros. Quando falamos demais, criamos muitas doutrinas pessoais. Quando falamos demais, sustentamos muitos pontos de vista. Eu acho, eu penso. É como Mateus 16, verso 13,
aonde abrimos o nosso programa de hoje. Jesus chega ali em Cesareia e disse: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Jesus falando dele mesmo. O que os homens dizem que eu sou? Eles falavam demais. Eles davam palpite demais. Eles se arriscavam demais. Por favor, meu ouvinte, não se arrisque tão fácil assim. Não julgue o ministério tão fácil assim. Não julgue a mensagem tão fácil assim. Não julgue a igreja tão fácil assim. Eles falaram demais. É certo que Jesus faz a pergunta, mas se não sabe responder, fique quieto. Uns disseram: tu és João Batista. Que coisa, João Batista já havia morrido no capítulo 14 de São Mateus. A pergunta é feita no capítulo 16, falando que Jesus era João. Não, João era primo de Jesus. João não era Jesus, ele era primo de Jesus, precursor de Jesus. Era melhor ficar calado do que falar bobagem. Outros diziam que Jesus era Elias. Não, Jesus não era Elias. Não, Jesus era o próprio Jesus. Jesus era o Messias, o próprio Deus em carne humana. Jesus era aquele aonde habitou a plenitude da divindade. Tudo que é Deus habitou em Jesus. Elias não era Deus. Elias tinha parte de Deus, parte da divindade. Elias não tinha a plenitude da divindade. Um homem, para ter a plenitude da divindade, ele não poderia vir ao mundo através da via sexual. João veio pelo sexo, Zacarias e Isabel. Elias veio pelo relacionamento humano. Outros diziam ele era Jeremias. Não era. Jeremias veio através do sexo também. Tinha parte da divindade, tinha parte da autoridade. Ele era a boca de Deus, mas ele não era a plenitude da divindade. Eles não entendiam quem era Jesus. Eles não compreenderam que parte da divindade estava em Moisés, parte da divindade estava em Josué, grande parte da divindade estava em Elias, estava em Eliseu, estava em Jeremias, estava em Samuel, estava em João Batista, mas eles não entenderam que a divindade que habitou nos profetas veio na plenitude e habitou em Cristo. E aí Jesus se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se tornou profeta dos profetas, se tornou médico dos médicos. Eles não sabiam quem era Jesus. Era melhor ficar calado. Há um grande segredo no silêncio. Chamar Jesus apenas de um profeta, é melhor ficar calado. Ele é mais do que um profeta. Chamar ele apenas de um bom homem, chamar ele apenas de um filósofo, de um grande líder, é melhor ficar calado. Ele é mais do que isso. Chamar Jesus apenas de segunda pessoa da Trindade, é melhor ficar calado, porque Jesus mesmo disse que ele era o primeiro e o último. Já que é sustentável, já que se diz muito acerca de 3 deuses, por exemplo, na Santíssima Trindade, vamos admitir então que existisse 3 deuses. Mas Jesus sustentou em alto e bom tom: eu não sou o segundo, eu sou o primeiro e sou o último. Jesus, ele é o que ele diz ser. Jesus defendia o que ele era. Jesus defendia realmente para que ele veio, qual foi o fim da sua visita na terra. Propriamente é dito pelos profetas que ele viria resgatar o homem dos seus pecados, que ele seria Deus andando na terra em 2 pés. Jesus seria Mateus 1:23, Emanuel, é bíblico, Deus conosco. Quem foi Jesus? Deus conosco. Quem é Jesus hoje? Deus em nós, habitando em nós, na forma de Espírito Santo. Quantas bobagens! Amigo, fique calado, é melhor. Disse São Mateus 16:15, e vós? Isso é o mundo externo.
Um diz que eu sou João Batista, outro diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou Jeremias, um diz que eu sou apenas um exorcista, um que expulsa os demônios, um diz que eu sou apenas o filhinho de Deus, apenas isso. E vocês? Comem comigo todo dia, bebem comigo todo dia, leem a minha Bíblia todo dia. E vocês que expulsam demônio em meu nome, são curados em meu nome. E vocês que para perdão dos pecados precisaram da minha vida e do meu nome. E vocês, quem dizeis que eu sou? E levanta um homem que não sabia ler. Por isso eu disse, divina revelação. Não humana revelação, mas divina revelação. Levanta um iletrado curtidor de peixe. E ele disse, tu és o Cristo. Ele não disse Cristo. Cristo é um ungido qualquer. Um Cristo pode ser eu. Cristo quer dizer ungido. Eu posso ser um Cristo. Por isso Mateus 24 diz que surgiriam falsos profetas e falsos cristos no plural. Ou seja, falsos ungidos, falsos ensinadores, falsos obradores de maravilhas, de milagres. Mas Pedro teve uma revelação excelente. Pedro disse, tu és o Cristo, não um Cristo. Tu és o Cristo. O Cristo é o exclusivo. Tu és o exclusivo. Tu és o absoluto. Tu és o único. Tu és o filho. Não um. Eu sou um filho. Você é uma filha de Deus. Mas ele era o filho. O especial. O unigênito. Sim, meu querido irmão. Ele era a expressão de Deus na terra. Divina revelação. Quem é Jesus? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, quem te revelou? Pois te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja edificada sobre Pedro? Não é sobre Pedro. Pedro erraria. Se a igreja estivesse edificada sobre o homem, ela nem existiria mais. Mas ela foi edificada sobre a revelação de Pedro. Ela foi edificada sobre a visão que Pedro teve acerca de Jesus. Não propriamente sobre Pedro ou sobre a revelação de Pedro, mas a igreja foi edificada sobre a revelação de quem era Jesus. Não tem crente perfeito, não tem igreja que subsiste, não tem cristão que vai perseverar até o fim se ele não tiver a revelação de quem é Jesus. Que Jesus é o primeiro e o último, que Jesus é o absoluto, que Jesus é aquele que já levou os seus pecados para o fundo do mar do esquecimento, que Jesus é aquele que está aqui agora, através dessa programação, para te libertar dos pecados, te libertar da depressão, te libertar das enfermidades, para te libertar dessa frieza espiritual que você está vivendo há tantos anos, deste marasmo espiritual. É necessário ter a revelação de quem é Jesus. Eu sei que o senhor e a senhora conhecem bem a Jesus, mas eu quero te aconselhar, venha conhecê-lo melhor um pouquinho. Venha, porque Atos 4:12 diz que em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Você precisa conhecer melhor quem é Jesus. Quem é Jesus? A igreja está edificada não sobre Pedro, homem, não sobre Jesus, homem, mas sobre a revelação do ministério de Jesus Cristo, a revelação de quem era Jesus, a revelação do que ele esteve fazendo na terra e mais precisamente do que ele está fazendo hoje na terra. Eis aí a divina revelação, eis aí o segredo do silêncio. Não blasfeme, não murmure,
mas guarde silêncio, como Zacarias, como Maria, como Apocalipse 8, meia hora de silêncio. Guarde silêncio, como os Eclesiastes 3:7, há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Guarde silêncio, não conte para mais ninguém. Eu falei isso hoje só para você. Foi Deus cochichando e falando no pé do seu ouvido para te abençoar. E Deus te abençoou.